Capítulo 6 do livro Uma exposição das 7 eras da Igreja. A era da Igreja de Tiatira. Apocalipse 2:18 a 29. E ao anjo da Igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Elônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era de ser financeiramente próspera devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade como a que já continha os elementos espirituais para a 4ª era foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo, Tirinaios, que estava associado ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e expiação. Meios de expiação, fazendo reparações por atos errados ou culpa. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu Pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. A influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído desses sindicatos do 1º século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha que se ser um idólatra pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora,
Uma fêmea dominante é a maior maldição no mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: Eu tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarrios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7:25 a 28. Paulo disse: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo da mulher, com a deusa da América sendo uma fêmea nua. Tal como o ídolo feminino caindo dos céus, recorde que seus braços eram barras de ferro, caracterizou a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole, não um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho, porém ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra esta imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite a mulher assumir a autoridade também quebrou esta imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertencem a um varão ou cortar seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão, e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela, embora ela possa negar isto sempre tão veementemente. Mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. Não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado e cair. Isso seria impossível. Portanto, Deus tomou um sobreproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem, e quando Deus a fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral, porém a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente, e trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado,
e por outro lado ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas e santas como receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado ela é chamada a prostituta que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado ela é chamada Mistério Babilônia, abominação diante de Deus. E por outro lado ela é chamada Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado ela é tão imunda e maligna e infame que é sumariamente lançada no lago de fogo como o único lugar próprio para ela. E por outro lado ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus como o único lugar apropriado a uma tal rainha. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o espírito Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, nenhum pensamento senão o dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações, controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo até que por sua vez tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas, bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta, e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir, e embora ela dominasse os reinos mundiais, exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus, e sua cidadania estava no céu. E a esses ela não podia destruir. Deus guardou o seu pequeno rebanho. Ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração pode ver por que esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a Igreja na Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. A Era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos, desde 606 até 1520. O Mensageiro. A igreja, por muito tempo, havia se dividido em dois grupos, o ocidental e o oriental. De vez em quando, um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões, e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis. Verdadeiramente bem-sucedido por um tempo, seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era, quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve dois homens nas Ilhas Britânicas, cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles, São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro.
Embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício como um exemplo para nós, e também para mostrar a mentira da alegação de Roma de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim, na pequena cidade de Bonaver, às margens do rio Clídio. Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas duas irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os três. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe. Porém, Patrício, seu nome era Sucate, foi vendido a um capitão na Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregara grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente e não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrassem no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assobio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista do comprador, içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outros sinais aos cães, que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu e disse ao capitão que, a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão e, quando ouviu a história do rapaz, de bom grado deixou em terra firme no seu lar. Lá, Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde, pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que quando Roma finalmente ficou pé sobre a ilha e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos, que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor sob a direção de São Patrício. Cerca de 60 anos após a morte de São Patrício, Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus. Ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte da Escritura. Deus o chamou em voz audível para ser um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo, e seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem-no junto aos apóstolos. Tão grande foi seu ministério, acompanhado de sinais sobrenaturais, que alguns, principalmente estudiosos em Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente, os portões abriram-se espontaneamente. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor. Em outra ocasião, quando ele também fora impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir,
o filho do chefe de repente ficou extremamente doente, prestes a morrer. São Columba foi rapidamente procurado e chamado de volta. Quando ele fez a oração da fé, o rapaz foi instantaneamente curado. A vila foi então aberta à evangelização pelo Evangelho. O Evangelho puro que foi pregado por Columba e seus cooperadores espalhou-se por toda a Escócia, conduzindo-a a Deus. Também transbordou até a Irlanda e pelo norte da Europa. Seu modo de difundir o Evangelho era que talvez 12 homens sob um líder entravam em uma nova área e literalmente construíam uma cidade centrada no Evangelho. Entre esses 12 homens havia carpinteiros, professores, pregadores, etc. Todos maravilhosamente versados na palavra e vivendo consagrados. Esta pequena colônia era circundada por um muro. Logo, este recinto era cercado por estudantes e suas famílias em seus próprios lares. Aprendendo a palavra e preparando-se para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens tinham liberdade de casar, embora muitos não fizessem, a fim de servir melhor a Deus. Eles permaneciam livres da ajuda do Estado e por isso evitavam a política. Em lugar de atacar outras religiões, eles ensinavam a verdade, pois criam que a verdade era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram completamente independentes de Roma. São Columba foi fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Ii, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha centrada na Bíblia saíram poderosos eruditos revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu meu coração descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sob seu controle, veio e finalmente corrompeu esses campos missionários e destruiu a verdade como fora ensinada por Columba. A saudação. Apocalipse 2:18. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A revelação da divindade à era de Tiatira que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne ele foi conhecido como Filho do Homem. Porém já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais o Filho do Homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder, e está acima de tudo e sobre tudo para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. De cima ele olha para Tiatira, e eis que vê nessa cidade e nesta quarta era a honra que pertence somente a ele, concedida a outro. Seus olhos chamejam com o fogo da ira e do juízo quando vê Apolo reverenciado como Filho de Deus, quando somente ele é o unigênito do Pai. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como os adoradores pagãos do Filho de Deus, Apolo, o filho de Zeus, exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado. Pois foi isso exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana, completamente imersa na adoração de ídolos, baseada em ritos do deus Sol, Apolo, tinha exaltado um homem até a própria deidade, Papa, através do casamento da Igreja com o Estado. Porquanto Tomás de Aquino,
e Alveros Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aquele que vem com os olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um dos seus direitos desde que ele ache conveniente. Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da Igreja são os heréticos que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5. Porém, o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens. Mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma. Porém, não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejam em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por esses fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que se chamavam cristãos. Foi também nesta era que a falsa igreja desprezou o primeiro mandamento do Deus Todo-Poderoso e lançou-se prontamente a quebrar o segundo mandamento, porque colocou seu Papa no lugar de Jesus Cristo e estabeleceu e impôs a adoração de ídolos a tal ponto que significava a morte para os que não concediam aos ídolos um lugar dentro da igreja. Somente sobre o reinado da imperatriz Teodora, de 842 a 867, mais de 100.000 santos foram mortos porque consideravam as imagens sem nenhum valor. Certamente esta era deve se arrepender ou perder tudo. Lá está o Senhor da Glória, Deus mesmo, sua palavra posta de lado, sua pessoa rejeitada, porém mãos humanas e corações humanos não podem depô-lo. Deixe-os negá-lo, ele permanece fiel. Não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E quando eu vier, com pés de latão e olhos chamejantes, darei a recompensa. Meu é o juízo, eu o recompensarei, diz o Senhor. O elogio. Apocalipse 2,19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras não são mais do que as primeiras. Aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo no apóstolo Paulo disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam esta relação com ele que Paulo descreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo,
ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isto que os bispos e papas e hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando e praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz num lugar escuro enquanto continuamente praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldição com a bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isto. Neste versículo, ele está elogiando seus filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto. E não será algo que você finja, porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, o vê, e você fará a vontade dele, mesmo que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço, e esse é o lugar correto para ela, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco nosso serviço. Paulo, falando aos Coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e tudo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade. Agora você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como meio de salvação, ou para ser admirada pelos homens. Eles faziam suas obras através do amor de Deus, que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Este amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhem como eles se amam uns aos outros. João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4:7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito desse espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre este dito. Eis o que ele disse: somente a história provará a verdade desse dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar por cima, caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram a outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora, apliquemos isto a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir este exemplo. Veja-o enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse:
Vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto então. Trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo na vida estiver terminado, e nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui como disse a igreja em Pérgamo: tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago 1,3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Romanos 5,3. A tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência, visto em Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição, e essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média. Pacientes como cordeiros levados ao matadouro, eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isto era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao seu Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa! Eu conheço as tuas obras, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia, eles trabalhavam ainda mais arduamente. Eles serviam ainda mais, e a sua fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse, e verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isto é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas, pelo contrário, um aumento dele. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada da tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a Igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes. Sagarius III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marósia, que era amante de Sagarius. João XI era filho ilegítimo de Marósia. João XII era neto de Marósia e violou viúvas e virgens, e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas, uma governando a partir de Avignon,
e a outra a partir de Roma. Se amaldiçoavam e lutavam uma contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia, etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente, embora aos poucos os crentes trabalhassem mais fervorosamente à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra concernente a esta era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalho dos verdadeiros crentes do Senhor. Certamente estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como um suave sacrifício ao Senhor. A repreensão. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Agora, com este versículo eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era, como se fossem apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz de maneira igualmente clara que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, não sabem que Ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem esta verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus, e sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama estas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, são cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos 7:7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano. Essa é sua religião. Não importa como ele a viva, porque ele concorda em teoria com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade, etc. Por sinal, na era de Laodiceia, haverá os que se chamam de cristãos, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam o evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Esse é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo misto. Por um lado, ele está louvando, e por outro, ele está repreendendo.
Ele falou o que está correto com o verdadeiro crente. Agora ele avisa o que a falsa vinha deve fazer, se é para ser justificada diante do Senhor. Aquela mulher, Jezabel. O apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1:14-15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da Igreja. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da Igreja começou com as simples e poucas notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina. Da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para sua própria profetisa, mestra, e assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque é exatamente o lugar onde vai terminar, na segunda morte. Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia desta profetisa, Jezabel. E para compreender exatamente por que ele a denuncia assim, teremos que pesquisar sua história na Bíblia. E quando descobrirmos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste tempo. A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão, nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual como foi a de Ruth, a Moabita. Não, senhor, esta mulher era filha de Etbaal, rei de Sidom, 1 Reis 16:31, que era o sacerdote de Astarte. Ele ganhara o trono matando seu predecessor, Félis. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isto certamente nos lembra de Caim. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia. Porém, ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro, mas sem dúvida veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora Israel, as 10 tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos que ela erigiu Astartes, Vênus e a Baal, Deus Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Com isto em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Aqui está. Acabe casou-se com Jezabel e ele o fez como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. É isso exatamente o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora dessem um ar espiritual a isto. Ora, ninguém pode se convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão com o que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos Cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Foi ideia de Constantino juntar todos, pagãos, cristãos, nominais e verdadeiros cristãos. E por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles viram que não podiam trazê-los de volta à verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos.
Deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se juntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamo de concílio ecumênico. E você sabe quem todas essas organizações combatem? Combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal. Eu me refiro àqueles que são pentecostais porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio porque andam na verdade. Quando Acabe casou-se com Jezabel por razões políticas, ele vendeu seu direito de primogenitura. Você se junta a uma organização e você vende o seu direito de primogenitura. Irmão, quer você queira crer ou não, cada grupo protestante que uma vez saiu e depois voltou, vendeu seu direito de primogenitura. E quando você vende seu direito de primogenitura, você é exatamente como Esaú. Você pode chorar e se arrepender o quanto quiser, porém isto não lhe valerá nada. Há somente uma coisa que você pode fazer, e isso é: sai dela, povo meu, e deixa de participar de seus pecados. Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente responda a esta única pergunta. Pode algum vivente me dizer que igreja ou movimento de Deus teve alguma vez um avivamento e voltou depois que entrou na organização e tornou-se uma denominação? Leia a história. Você não pode encontrar uma, nem sequer uma. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando se ajuntou com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Foi a hora da meia-noite em Nicéia, quando a igreja fez a mesma coisa. É a hora da meia-noite agora, que as igrejas estão se ajuntando. Ora, quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado e erigisse 2 enormes casas de adoração a Astartes e a Baal. A que foi erigida para Baal era suficientemente grande para todo Israel vir e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu edifícios à igreja, e levantou altares e imagens, e organizou a hierarquia que já estivera tomando forma. Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado apoiá-la, ela impôs ao povo sua religião e matou os profetas e sacerdotes de Deus. Ficou tão ruim que Elias, o mensageiro para o seu dia, pensou que ele fosse o único que restara. Porém, Deus tinha mais 7.000 que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal. E hoje, mesmo lá entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianos, etc., alguns que sairão e voltarão a Deus. Agora, eu quero que você saiba que não sou agora e nunca fui contra as pessoas. É a denominação, o sistema de organização que eu sou contra. Eu tenho que ser contra isto, porque Deus o aborrece. Agora, vamos parar um minuto aqui e repassar o que descobrirmos acerca da adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o deus Sol, juntamente com o imperador. Ora, este Apolo era chamado o preventor do mal. Ele desviava o mal das pessoas. Ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. Presumia-se que ele ensinasse as pessoas. Ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, dos serviços aos deuses, acerca dos sacrifícios e da morte e da vida após a morte. A maneira como fazia isto era através de uma profetisa que assentava-se em transe em uma cadeira trípode. Que coisa! Você vê isto? Aqui está essa profetisa chamada Jezabel, e ela está ensinando o povo. E o seu ensinamento é enganar os servos de Deus e fazer com que cometem fornicação. Agora, fornicação significa adoração idólatra. É esse o seu significado espiritual. É uma união ilegal. A união de Acabe
e a união de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acabará no lago de fogo. Deus assim disse. Pois bem, o ensinamento da Igreja Católica. A Igreja é feminina, é uma mulher. Nega a palavra de Deus. O Papa, que literalmente é Apolo numa versão moderna, tem ensinado as pessoas a se ajuntarem aos ídolos. A Igreja Romana tem se tornado agora uma falsa profetisa para o povo, porque ela tem tirado a palavra do Senhor das pessoas e dado suas próprias ideias quanto ao que constitui o perdão de pecados e o que traz as bênçãos de Deus. E os sacerdotes chegaram ao extremo de afirmarem categoricamente que têm poder não somente durante a vida, mas na morte. Eles ensinam de si mesmos que há um purgatório, porém você não pode encontrar isto na palavra. Eles ensinam que orações e missas e dinheiro tirarão você do purgatório e o introduzirão no céu. Todo sistema que está baseado sobre seu ensinamento é falso. Ele não se acha sobre o firme fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas acha-se sobre as areias movediças e atoladiças de suas próprias inverdades diabólicas. A Igreja passou diretamente da organização para a denominação e daí para o ensinamento falso. Isso é correto. Os católicos romanos não creem que Deus está em sua palavra. Não, Senhor. Se crescem, teriam que se arrepender e retroceder, mas eles dizem que Deus está em sua Igreja. Isso faria da Bíblia a história da Igreja Católica. Isso não é assim. Veja só o que eles fizeram com os batismos nas águas. Fizeram com que deixasse de ser um batismo cristão e o transformaram no batismo pagão de títulos. Deixe-me lhe contar acerca de uma experiência que tive com um padre católico. Uma moça que eu batizara, em certa ocasião tornou-se católica. Portanto, o padre queria me entrevistar acerca dela. Ele perguntou que tipo de batismo ela tinha. Eu lhe disse que a batizara no batismo cristão, que era o único tipo que havia segundo o meu conhecimento. Eu a sepultara nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. O padre comentou comigo que uma certa época a Igreja Católica fazia isso. Imediatamente eu lhe perguntei quando a Igreja Católica fizera isso, porque eu li a história deles e não pude encontrar o que ele dizia. Ele me disse que isso se encontrava na Bíblia e que Jesus organizara a Igreja Católica. Eu lhe perguntei se ele pensava que Pedro fora realmente o primeiro Papa. Ele enfaticamente disse que Pedro fora. Eu lhe perguntei se as missas eram rezadas em latim a fim de garantir que fossem corretas e nunca mudassem. Ele disse que era verdade. Eu lhe disse que achava que eles tinham se desviado muito do que tinham no princípio. Eu o fiz saber que a Igreja Católica realmente cria no livro de Atos. Então, eu era um católico antiquado. Ele me disse que a Bíblia era o registro da Igreja Católica e que Deus estava na Igreja. Eu discordei dele, porque Deus está em sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você tirar ou acrescentar a este livro, Deus prometeu que ele fará vir pragas sobre os que acrescentam e tirará a sua parte do livro da vida, se eles ousarem subtrair dele. Apocalipse 22, 18 a 19. Deixe-me simplesmente mostrar como a Igreja Católica Romana crê que Deus está na Igreja, em vez da palavra. Eis aqui um extrato do Diário do Papa João 23. Minha experiência durante esses 3 anos como Papa, desde que em temor e tremor aceitei este serviço em pura obediência à vontade do Senhor, transmitida a mim através do Sacro Colégio de Cardeais em conclave. Dá testemunho dessa máxima e é uma comovente e permanente razão para eu ser fiel a ela. Absoluta confiança em Deus, em tudo que diz respeito ao presente e perfeita tranquilidade quanto ao futuro. Este Papa afirma que Deus falou através da Igreja revelando sua vontade.
quão falso. Deus está em sua palavra e fala pela palavra revelando sua vontade. Ele também afirmou que depositou absoluta confiança na palavra de homens e assim a obedecia com tranquilidade. Isto soa tão bonito, porém é tão falso, exatamente como a perversão no jardim do Éden. Agora vamos chegar aqui em Apocalipse 17 e ver esta mulher, a igreja, que está vivendo de falsas profecias e não da palavra de Deus. No versículo 1, Deus a chama de grande prostituta. Por que ela é prostituta? Porque está em idolatria. Ela tem apanhado as pessoas na mesma coisa. Qual é o remédio para a idolatria? A palavra de Deus. Por isso esta mulher é uma prostituta, porque deixou a palavra. Ei-la sentada sobre muitas águas, que significam multidões de pessoas. Esta certamente tem que ser a falsa igreja, porque a igreja de Deus é pequena, poucos há que a encontrem. Note como ela é aos olhos de Deus, não importa quão maravilhosa ela pareça às pessoas e quão filosófica soe. Ela está sordidamente embriagada em suas fornicações. Ora, ela estava embriagada com o sangue dos mártires, exatamente como Jezabel, que matou os profetas e sacerdotes e destruiu o povo de Deus que não se dobrava e adorava Baal. E é exatamente isso que a Igreja Católica fez. Eles mataram os que não se dobravam ao domínio papal. Os que queriam a palavra de Deus, ao invés das palavras de homens, foram mortos, geralmente através de métodos cruéis. Porém, esta igreja que aplicava a morte, ela própria estava morta e não sabia. Não havia vida nela, e jamais quaisquer sinais a seguiram. Tempo para se arrepender. Apocalipse 2:21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Você sabe que essa igreja era realmente mais iníqua do que Acabe? Você sabe que ele se arrependeu por um tempo e andou mansamente diante de Deus? Não se pode dizer isso da Igreja Católica Romana. Não, senhor. Ela jamais se arrependeu, mas tem obstinadamente destruído todo e qualquer que procure ajudá-la a se arrepender. Isto é história. Ora, Deus continuou levantando não somente os mensageiros para cada era, mas levantou alguns maravilhosos ajudantes para esses mensageiros. Ele deu a cada era alguns homens de Deus maravilhosos, e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de volta a Deus. Deus certamente concedeu a ela oportunidade e ajuda para se arrepender. Ela alguma vez se arrependeu e mostrou o que fizera pelos seus frutos? Não, Senhor, ela nunca o fez e nunca o fará. Ela está embriagada. Ela perdeu seu sentido nas coisas espirituais. Agora não fique confuso e comece a pensar que a Igreja de Roma se arrependeu da sua matança dos santos, porque ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que os seus credos se alinhem com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa. E ela não o fará tampouco. E não importa quão suave e dócil pareça neste tempo particular, ela ainda se levantará para matar, porque o assassínio jaz em seu coração maligno e impenitente. Sentença decretada contra a prostituta. Apocalipse 2:22-23. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O que? Esta mulher tem filhos, e ela é uma prostituta? Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem de ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isso é exatamente verdade. Esse é seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito destes filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm.
É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo, e hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída, e graças a Deus eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Este grupo será noiva do último dia. Ora, diz aqui que esta prostituta teve filhos. Agora, o que eles eram? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Agora eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Esta filha casou-se com Jeroão, filho de Josafá, e em 2 Reis 8,18 diz que Jeorão andou no caminho de seu sogro. Ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. Ele trouxe Judá, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. Isso é exatamente o que todas estas igrejas filhas têm feito, assim como tenho salientado para vocês. Elas começam na verdade e casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credos, etc. Agora deixe-me explicar bem isto. Em Hebreus 13:7 diz: obedecei a vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher. Ele a governa, porém a igreja é uma mulher também, e o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, vai ser duplo. Primeiramente ele disse: eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, 1-13. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham. Quando subiu o clamor, aí vem o esposo. As 5 loucas tiveram que correr a buscar azeite, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as bodas. As 5 que ficaram de fora foram deixadas para a grande tribulação. É isso que acontecerá com todos que não subirem no arrebatamento. É isso que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar, diz que ele as ferirá de morte, ou como diz uma tradução literal, que sejam mortos com morte. Esta é uma declaração estranha. Nós poderíamos dizer que um homem seja morto por enforcamento, ou por eletrocução, ou algum outro modo, mas isto diz que sejam mortos por morte. A própria morte é a causa de sua morte. Agora, eu quero que você veja isto claramente, portanto eu tomarei novamente nossa ilustração da filha de Jezabel, entrando pelo casamento na casa de Judá, e assim levando-a diretamente para dentro da idolatria, e fazendo com que Deus entregasse Judá à morte. É isso que Balaão fez também. Aqui, assim estava Jezabel com seu paganismo. Do outro lado estava Judá adorando a Deus adequadamente e vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante em que isto acontece, Jeorão faz com que o povo se torne idólatra. No instante que esse casamento aconteceu, Judá foi morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou a eles, morreram. E eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi, embora eles não creiam nisso, mas ele se foi.
Aquele casamento trouxe morte. Então a luz da unicidade da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então, depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em 1933, um avivamento de cura abrangeu o mundo, porém ele nunca veio através de qualquer organização. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. Deus não pode operar através de mortos, ele só pode operar através de membros vivos. Esses membros vivos estão fora de Babilônia. Portanto, veja você, a morte ou a organização veio e a igreja morreu. Ou para tornar isto mais claro, a morte tornou-se residente onde um pouco antes somente reinava a vida. Assim como a Eva original trouxe a morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte, porque a organização é o produto de dois corruptores, Nicolaitismo e Balanismo, propagados pela profetisa Jezabel. Agora, Eva devia ter sido queimada juntamente com a serpente pela terrível obra deles. Porém, Adão interveio, tomando-a rapidamente para si de modo que ela foi salva. Porém, quando esta religião satânica tiver andado o curso completo das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo, e Satanás, todos encontrarão seus lugares no lago de fogo. Aqui mesmo estarei me adiantando e talvez devesse reservar isto para a mensagem sobre a última era. Porém, parece correto introduzir isto agora porque trata tão claramente da organização e o que vai acontecer através dela. E eu quero preveni-lo. Apocalipse 13, 1 a 18. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Este capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixa proferir o nome do Senhor. Ela faz assim somente de mentira. Sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlata mostra claramente que o seu poder é o Deus de força, Satanás, e não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, é enfaticamente mostrado que ela ganhará controle absoluto no comércio da terra, porque ninguém poderá comprar ou vender em separado dela. Isto é confirmado em Apocalipse 18, 9 a 17, que mostra o seu envolvimento com reis, príncipes, mercadores, todos os que têm a ver com Roma e com comércio. Em Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi erigida a ela. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com os católicos romanos. Eles estão fazendo isto agora mesmo. É bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída. Observe que em todo lugar que a Igreja Romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser assim. E deixe-me adverti-lo agora, não fique pensando que o comunismo é o seu único inimigo. Não, senhor, é a Igreja Católica também, e de fato ainda mais. Agora leiamos Apocalipse 13, 1 a 4, e comparemos isto com Apocalipse 12, 1 a 5. Apocalipse 3, 1 a 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 2, 1 a 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Satanás e sua religião satânica estão em ambas as bestas. Em Apocalipse 13, a besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é a Roma pagã imperial que caiu pelo violento ataque dos bárbaros e assim perdeu seu poder temporal. Porém, ela o recuperou na Roma papal. Você o vê? A nação que governava, esmagando tudo que tornava-se o mais forte império já conhecido. Foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente quanto a controlar pelos exércitos, etc. Porém, sobre Constantino ela voltou à vida, pois foi a Roma papal
tem se infiltrado no mundo todo e o seu poder é absoluto. Ela serve-se de reis e mercadores e em sua mortal força religiosa e financeira governava como a deusa desta presente era. Ela é também o dragão que parou esperando para tragar o varão. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Mais tarde Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Agora, juntamente com o que acabei de dizer, recorde a visão de Daniel. A última parte da imagem, o último poder mundial estava nos pés. Este era ferro e barro. Veja que o ferro é o Império Romano, porém agora já não é mais ferro sólido. O barro está misturado nele. Todavia está aí dirigindo os negócios do mundo, tanto nas nações democráticas como nas mais despóticas. A Igreja Romana está em toda a nação, está envolvida em tudo isto. Deixe-me mostrar-lhe uma pequena coisa sobre o ferro e o barro. Você recorda quando Khrushchev bateu seu sapato sobre a mesa na ONU? Bem, havia ali 5 nações orientais e 5 ocidentais. Khrushchev falou pelo leste e o presidente Weishauer pelo oeste. Em russo, Khrushchev é barro e Weishauer significa ferro. Os 2 principais líderes do mundo. Os 2 dedos grandes dos pés e de ferro e de barro estavam lado a lado. Estamos no fim de tudo. No versículo 4 é perguntado: quem poderá batalhar contra a besta? Ora, há no presente alguns grandes nomes no mundo. Algumas nações poderosas, porém agora mesmo Roma está dando as cartas. O Papa está na direção, e o seu poder vai crescer. Ninguém pode batalhar contra ele. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias, ensinando por doutrina mandamentos de homens, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Blasfemou o nome de Deus, trocando este nome por títulos e recusando-se a fazer de outra maneira. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, perseguição, morte ao verdadeiro crente, e tudo no nome do Senhor, a fim de que o nome de Deus seja blasfemado, assim como é na Rússia, por causa do que a religião católica fez lá. Versículo 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Graças a Deus que as ovelhas não adorarão a ela. Todos, exceto os eleitos, serão enganados. Porém eles não serão enganados, porque ouvem a voz do pastor e o seguem. Pois bem, veja isto que temos procurado mostrar a você. Esta semente de morte que começou na primeira era, esta semente de organização, tem finalmente crescido e se tornado uma árvore na qual toda ave imunda está alojada. Apesar de suas alegações de que é doadora de vida, ela é doadora de morte. O seu fruto é a morte. Os que participam dela estão mortos. Este poderoso sistema eclesiástico mundial que ilude o mundo afirmando que nela existe salvação física e espiritual, engana e destrói as multidões. Mas ela não é apenas a morte personificada. Porém, esta putrefata criatura morta será ela própria morta, com a morte que é o lago de fogo. Oxalá os homens pudessem perceber qual será o seu fim permanecendo nela. Sai dela, pois por que razão morreríeis? Uma advertência final. Apocalipse 2:23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus olha no coração. Isso nunca mudou, tampouco mudará jamais. Aqui, como através de todas as eras, há 2 grupos, ambos proclamando sua revelação de Deus e sua relação com Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. O Senhor sonda os rins. A palavra sondar significa seguir o rastro, ou investigar profundamente. Deus segue o rastro de nossos pensamentos, rins.
Ele sabe o que está em nossos corações. Ele vê nossas obras, que são uma clara manifestação do que está dentro de nós. É do coração que procede tanto a justiça como a iniquidade. Nossos motivos, nossos propósitos, todos são conhecidos dele, uma vez que ele observa cada ação. E cada ação, cada palavra será levada a julgamento quando for prestado contas quanto a nossas vidas. Não houve temor de Deus diante da falsa vinha, e eles pagarão caro. Que todos os que proferem seu nome vivam como convém a santos. Podemos enganar as pessoas, mas jamais enganaremos ao Senhor. A promessa naqueles dias tenebrosos. Apocalipse 2, 24 a 25. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Agora, antes de entrarmos na promessa, deixe-me mostrar novamente que a igreja, como exposta pelo Espírito neste livro, tem duas vinhas, cujos ramos entrelaçados a compõem. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Aí está. Ele está falando aos dois grupos. Um tem a doutrina, o outro não tem. Aí estão eles, dispersos por todas as nações com a doutrina de um opondo-se ao outro. Um é de Deus, conhecendo suas profundezas, o outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. Outra carga vos não porei. A palavra que representa carga é peso ou pressão. A pressão da tenebrosa Idade Média era dobrar-se ou ser quebrado, curvar-se ou morrer. Era a Inquisição, o poder do Império, apoiando a adoração satânica. Organize-se ou pague com sua vida. Cada era teve suas pressões. Por exemplo, uma grande carga na última era é a pressão das riquezas, o viver comodamente e as tensões nervosas, numa era complexa na qual parecemos incapacitados de viver. Esta quarta era parece ter tido uma carga bem definida. Era desafiar Roma, defender a palavra mesmo até a morte. Eles não conheceram as profundezas de Satanás. Parece que este versículo foi deixado de lado pelos comentaristas porque não foram capazes de compreender a que doutrina ou a que experiência se refere esta frase. Realmente é simples saber a que se refere. Primeiro vamos saber o que é a profundeza de Deus, e o oposto será verdadeiro quanto à profundeza de Satanás. Em Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, de acordo com estes versículos, quando um homem experimenta a profundeza de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando dentro dele, e sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Porém, a profundeza de Satanás será que ele procurará destruir isto. Ele procurará, como sempre, produzir um substituto para esta realidade de Deus. Como ele fará isto? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus, destruirá a palavra, oferecendo a sua própria. É assim que Deus disse. Ele então substituirá o Cristo pessoal em nossos espíritos. Ele o fará, assim como induziu Israel a fazer o mesmo, por meio de um ser humano reinando como rei em lugar de Deus. A experiência do novo nascimento
será rejeitada a favor da filiação à Igreja. As profundezas de Satanás tinham sido introduzidas nessa era, e o fruto dessas profundezas de Satanás, as quais são mentiras, assassinatos e crimes horríveis, surgiu disso. As recompensas. Apocalipse 2, 26 a 29. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. É muito evidente a partir das observações do Espírito sobre as obras que o Senhor está procurando fazer com que os seus vejam sua opinião a respeito de obras justas. 4 vezes ele menciona obras, e agora ele diz que, ao que continuar fazendo suas obras fielmente até o fim, será dado poder sobre as nações, e será um regente forte, capaz, inflexível, que pode enfrentar tão poderosamente qualquer situação, que até mesmo o mais terrível inimigo será quebrado se necessário for. Sua demonstração de domínio pelo poder será como a do próprio Filho. Isto é muito surpreendente. Vamos, porém, olhar esta promessa à luz da era. A poderosa Roma, com apoio estatal, empregando reis, exércitos e legisladores, quebra e tritura tudo diante dela. Ela matou milhões e está ávida por matar milhões mais, que não se curvarão a ela. Intolerantemente, ela levanta reis, os depõe sempre que pode. Sim, sua interferência tem, na verdade, feito nações caírem, porque ela tem determinado destruir os escolhidos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela mata e mente como ele fez. Porém está chegando um dia em que o Senhor vai dizer: tragam estes meus inimigos diante de mim e os matem. Então os justos estarão com o seu Senhor quando sua justa indignação cair sobre os blasfemos. Os justos, vindo com ele em glória, destruirão os que destruíram a terra e massacraram os santos de Deus. Esta foi a era de voltar o rosto, de terrível angústia. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá, e quem subsistirá em seu fogo estará seguro? Somente os redimidos do Senhor. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, de acordo com Apocalipse 22, 16 e 2 Pedro 1, 19, Jesus é a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O Espírito está, portanto, fazendo uma promessa aos eleitos da tenebrosa Idade Média relativa a ele próprio e depois nas eras futuras. Como já afirmamos, Jesus identifica-se com os mensageiros de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada período. Esta revelação da palavra tira os eleitos de Deus para fora do mundo e os traz para dentro da plena união com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas, porque brilham como uma luz, emprestada ou refletida do Filho, a saber, Jesus. Eles são também chamados estrelas, porque são portadores de luz à noite. Assim, nas trevas do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Esta é a tenebrosa Idade Média. É particularmente escura porque a palavra do Senhor está quase inteiramente escondida do povo. O conhecimento do Altíssimo quase cessou. A morte conquistou um vasto número de crentes, até que os seus números estão dizimados. As coisas de Deus estão em sua pior condição até esta data, e parecia que Satanás seguramente conquistaria o povo de Deus. Se alguma vez um povo precisou de uma promessa abrangendo a terra onde não há noite, foi o povo da tenebrosa Idade Média. E é por isso que o Espírito está lhes prometendo a estrela da manhã. Ele está lhes dizendo que a estrela principal, que é Jesus, o qual habita em luz da qual ninguém pode se aproximar, no futuro reino os iluminará pela sua própria presença pessoal.
Ele não mais estará usando as estrelas, mensageiros, para dar luz às trevas. Será Jesus, Ele próprio, falando-lhes face a face enquanto compartilha seu reino com eles. É a estrela da manhã que é visível quando a luz do sol começa a brilhar. Quando nosso sol, Jesus, vier, não haverá mais necessidade de mensageiros. Ele próprio nos trará sua mensagem de ânimo, enquanto Ele governa seu reino, e nós vivemos em sua presença. A luz da palavra se tornará mais e mais resplandecente em nosso dia perfeito. O que mais poderíamos desejar além do próprio Jesus? Não é Ele tudo, ou seja, o tudo perfeito? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ora, Senhor Deus, por Teu Espírito, deixe-nos ouvir Tua verdade.